Lloyd era um perdedor inseguro e feio, considerado o mais fraco de sua aldeia. No entanto, quando foi para o reino para se juntar à Academia de Magia, ele se revelou extremamente poderoso e acabou se tornando o maior herói, impressionando a todos com suas habilidades. Certo dia, na sua aldeia, Lloyd estava tentando capturar um coelho, mas esse coelho era tão ágil que parecia a porra de um ninja e o deixou com medo. Seu irmão, Shoma, acabou pegando o animal e Lloyd imediatamente correu atrás dele para abraçá-lo. Conforme cresceu, ele se mudou para a casa de uma bruxa chamada Mari. Ela acreditou que ele estava lá para realizar um desejo, mas explicou que isso só aconteceria se ele estivesse disposto a fazer um grande sacrifício. Na realidade, Lloyd queria apenas ficar com ela por um tempo para se preparar para se tornar um soldado. Indignada, Mari gritou para que ele fosse procurar um lugar mais adequado, até porque sua casa não é um orfanato. Não existe almoço grátis, meu parceiro. Porém, quando Lloyd revelou que vinha da aldeia de Kunlun, cujo sua chefe era Alka, Mari ficou surpresa. Alka apareceu por meio de uma bola de cristal e ordenou que Mari cuidasse dele. No entanto, a imagem era apenas uma gravação e Mari começou a xingar o cristal. Ao perceber isso, Alka convocou sua presença real e revelou que o cristal era na verdade um dispositivo de teletransporte. Como Lloyd era ingênuo e desajeitado, Alka queria que Mari não tentasse usá-lo como um serviçal e por isso lançou sobre ela uma maldição de pequenos infortúnios. Assim que Alka se foi, a maldição entrou em ação, fazendo Mari tropeçar e cair. E fica irritada, percebendo que Alka usou magia de civilização antiga apenas para tornar sua vida mais complicada. No dia seguinte, Lloyd acordou cedo e preparou o café da manhã para os dois, e se desculpou por usar a cozinha sem permissão. Após a refeição, Mari perguntou por que ele queria se tornar um soldado, e Lloyd explicou que era considerado fraco em sua aldeia e queria se tornar alguém forte e respeitável. Ele está ali para prestar o exame de admissão da Academia do Reino de Exame, e como havia um teste de combate, ele revelou que sua resistência era seu maior problema e que por causa disso levou 6 dias para chegar ali. Mari achou que esse tempo era razoável para uma viagem de trem, mas ficou chocada ao saber que ele havia corrido milhares de quilômetros e derrotado inúmeros monstros no caminho. Puta que pariu! Esse é o mais fraco da aldeia, tá, gente? Esse é o mais fraco. Para ele, criaturas normais não passavam de insetos, e apenas lords demônios eram dignos de serem chamados de monstros. Mari percebeu o quão poderoso ele era, e se questionou como alguém tão forte pode ser tão inseguro. Durante a conversa, Mari acidentalmente derramou chá no rosto. Lloyd, sem hesitar, a limpou com um pano que continha uma antiga runa mágica. Para ele, era apenas um remédio caseiro, mas Mari reconheceu a runa como uma técnica antiga que vinha tentando dominar há mais de 6 anos. Lloyd, sem entender sua reação, pensou que ela estivesse frustrada por ele ser fraco e se desculpou por ser apenas um novato. Mais tarde, enquanto caminhava pela cidade, Lloyd viu uma garota chamada Selene prestes a ser devorada por um enorme gafanhoto. Sem hesitar, ele pulou na cabeça da criatura e o lançou para o espaço. Ele ajudou Selene a se levantar e limpou seu rosto, o que a deixou envergonhada. Após se despedir, Selene se viu tomada por uma sensação de amor à primeira vista. Ela se perguntou se a maquiagem ajudaria a parecer mais bonita, mas lembrou que usava um cinto amaldiçoado no rosto e sempre foi intimidada por causa disso. Para sua surpresa, o cinto se soltou sozinho e com lágrimas nos olhos, ela percebeu que Lloyd era o homem do seu destino. Na manhã seguinte, Lloyd presenteou Mari como forma de agradecimento por permitir que ele ficasse. Do lado de fora da academia militar, um nobre chamado Alan começou a discutir com Selene. Enquanto isso, Hiro, que estava do lado de Lloyd, se perguntou se ele era mesmo humano, pois sentiu uma aura incrivelmente poderosa emanando dele. Quando Lloyd moveu o braço, Hiro instintivamente assumiu a postura de batalha. Isso tudo por causa do susto. Ele, no entanto, se desculpou por tê-la assustado com sua voz feia. De repente, Selene apareceu e empurrou Hiro contra a parede, afirmando que nenhuma outra garota tinha permissão de se aproximar de Lloyd. E com um olhar vazio igual o coração dela, ela declarou que apenas ela poderia estar ao lado dele. Durante o teste de admissão, o instrutor Mertofan e Hiro ficaram perplexos com a força de Lloyd. No entanto, quando os resultados foram divulgados, seu nome não estava na lista dos aprovados. Seus conhecidos ficaram preocupados com sua ausência, e Mertofan pensou que sem Lloyd, as forças militares seriam fracas demais para a eventual guerra contra o Império Ghoul.
Enquanto todos lamentavam a falta de Lloyd, um anúncio foi feito sobre uma recompensa para quem encontrasse a princesa desaparecida. Levanta a mão quem não tá aqui! Não seja idiota! No caminho de volta para casa, Lloyd foi atacado por um gafanhoto gigante, mas o ignorou completamente e entrou em um restaurante em busca de um emprego de meio período. O dono, Chrome, ficou surpreso com seu poder esmagador e quis saber o motivo de sua visita. Lloyd explicou que queria trabalhar ali e afirmou que era capaz de fazer qualquer coisa. Para testemunhar suas habilidades, Chrome pediu para que ele preparasse um prato. Enquanto cozinhava, Lloyd mencionou que havia falhado no exame de admissão, e Chrome não conseguia acreditar nisso, e Mertofa viu que as respostas de Lloyd nos exames escritos eram apenas rabiscos. No entanto, Colleen percebeu que os rabiscos eram, na verdade, runas antigas. Indignada, ela jogou Mertofa contra o Lust por não reconhecer isso. Até porque ele devia conhecer isso, porque, porra, ele trabalha ali. É a tal da incompetência profissional. Quando Lloyd terminou o prato, Chrome provou a comida, esperando que fosse horrível, mas para sua surpresa, o sabor era magnífico, e ele adorou cada mordida. Enquanto isso, Colleen decidiu procurar Lloyd, e Hiro e Selene garantiram que encontrariam tanto Lloyd quanto a princesa desaparecida. Ao contar para Alka e Mari que havia falhado no teste, elas ficaram incrédulas. Alka ficou tão furiosa que quase destruiu o reino, mas Lloyd a acalmou, dizendo que tentaria novamente no próximo ano e que, por enquanto, ficaria na cidade trabalhando. Alka aceitou a decisão e ele foi preparar o jantar. Mari, por sua vez, explicou que o reino precisava de proteção, pois o rei havia se tornado um fanático por guerras nos últimos 5 anos e estava sendo manipulado por uma força misteriosa. No entanto, os moradores de Kunlun só intervinham quando a ameaça ultrapassava a compreensão humana, como um Lorde Demônio ou um grande desastre. Há 4 anos, ela foi até Alka para aprender a runa do descarte e usá-la no rei, libertando-o da pessoa que estava o controlando. Alka entendeu suas intenções, mas a avisou para não envolver Lloyd nisso. Caso contrário, ela o levaria de volta para Kunlun imediatamente. No restaurante onde Lloyd trabalhava, Hiro e Mertofa estavam discutindo um plano para encontrar a princesa. O local estava mais popular do que o normal, conhecido antes por sua comida ruim e pisos sujos. Mas agora tudo havia mudado. Chrome era responsável por essa mudança, e Mertofa diz que ele era o acompanhante pessoal da princesa, tendo renunciado após seu desaparecimento. Quando a comida chegou, todos começaram a devorá-la, mas despejaram tudo ao ver Lloyd trabalhando ali. Oi, Chrome! Naze ano otoku ga koko ni iru? Omoi! Kare no sujou o shiteiru no ka? Shiran. Enquanto recolhia o lixo, ele jogou um gafanhoto no ar, como se ele não fosse nada, e de relance, viu Mari entrando em um beco. Selene e Alan começaram a brigar novamente. Ela arrancou todos os pelos do peito do homem que estava dando em cima de outra mulher, e Alan disse que não era possível um nobre agir daquela forma. Ele avançou contra ela para esmagá-la com seu machado, mas o cinto de Selene jogou a arma para longe, e ela pensou que devia ser uma bênção de Lloyd. Quando ele chegou, ela imediatamente correu para encontrar aquele que tinha seu destino marcado na carne. A situação piorou e todos decidiram que Lloyd e Alan deveriam lutar. Orgulhoso de sua resistência, Alan abaixou seu rosto para que Lloyd o acertasse com toda sua força. Ele morreu. E quando Lloyd estava prestes a separar sua cabeça do corpo, Mari apareceu e o levou embora sobre a cobertura de um tornado. Sendo inseguro que era, Lloyd agradeceu a Mari por salvá-lo e se ofereceu para fazer qualquer coisa por ela. Ela então respondeu que ele não deveria oferecer tais coisas, pois isso atentava levá-la para incontáveis rodadas. Fique pelada, tigresa! Eu sou o dragão guerreiro! Quando Chrome chegou, disse a Lloyd para voltar ao restaurante e revelou que Mari era a princesa desaparecida do reino. Ela explicou que, em breve, o culpado manipulando o rei declararia guerra ao Império Ghoul. No terceiro dia do festival que se aproximava e pediu a ajuda da academia. Mertofa estava fazendo hora extra e Colleen perguntou por que ele se esforçava tanto. Ele explicou que havia fome em sua aldeia e que o exército de Ghoul aproveitou a oportunidade para atacá-los e levar todos os seus suprimentos restantes. Por isso, ele trabalhava incansavelmente para garantir que algo assim nunca acontecesse novamente. Depois de procurar por muito tempo, Selene e Hiro ainda não tinham ideia onde Lloyd
Lloyd estava. Então, decidiram visitar a bruxa Mari para obter informações e ficaram chocadas quando ele abriu a porta. Elas entraram e, enquanto Selene demonstrava seu amor por ele, Hiro se perguntou o quão forte Lloyd deveria ser para desatar o cinto de sua cabeça, que a fazia pensar estar presa a ele pelo destino. Quando Mari chegou em casa, uma aura maliciosa surgiu ao redor de Selene, que ficou enciumada ao perceber que Lloyd vivia com uma mulher. Hiro lhe mostrou a foto da princesa e perguntou se ela sabia sobre o paradeiro dela. Nossa, gente. Quem será a princesa? Nossa, meu Deus. É sério mesmo, após olhar a foto e olhar pra cara dessa bruxa, vocês não perceberam? Eu também não faço ideia, na verdade. São pessoas completamente diferentes. O que vocês acham, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários. São pessoas diferentes, não são? Pra mim, são pessoas diferentes. E pra vocês? Porra. Ai, que anime bom, mano. E embora Mari tenha negado, Hiro sentiu que ela escondia algo, pois sua aparência era idêntica à da princesa. Porra! Selene argumentou que, se encontrasse a princesa, poderiam garantir a entrada de Lloyd na academia. Mari então se ofereceu para trocar informações e pediu que poupassem quaisquer detalhes secretos sobre o reino, pois ele estava em grave perigo. E ela percebeu que deveria revelar sua identidade. Mas é meio óbvio já, né, porra? Lloyd chegou com o chá para todos e disse a Mari que ela era a salvadora do reino e nada mais, pois a viu protegendo as pessoas em segredo. Ele se ofereceu para ajudá-la, mas como Alka havia avisado para não o envolver, Mari disse que ele não era forte o suficiente e que suas palavras sobre fazer o seu melhor eram vazias. Ele ficou tão triste que saiu da sala. Aproveitando a oportunidade, Mari revelou às meninas que era a princesa. Porra! Uau, que surpresa! Nossa, estou chocado! Elas questionaram os motivos dela agir daquela forma e perguntaram se ela sabia o quão forte Lloyd era. Mari então explicou sobre a aldeia de Kunlun, que proibia seus moradores de se envolverem em conflitos humanos, e pediu ajuda para salvar o reino. Sentada no telhado, Alka apareceu e elogiou Mari por manter Lloyd fora disso. No entanto, ao ver que ela havia colocado o cristal em o poço, a amaldiçoou, a fazendo miar a cada 10 frases faladas. Durante o festival anual, Alka viu Lloyd meio pra baixo, já que ele ainda não havia se recuperado de não ter sido admitido na academia, e além disso estava magoado com Mari. Aproveitando-se da situação, ela tentou ajudá-la a se sentir melhor, e quando estava prestes a enfiar a banana em sua boca, lá ele, monstros gafanhotos atacaram o público. Eu tenho chocolate, chefe, e você tem a banana, então... Aí vou ver! Enquanto Chrome encontrou o rei para pedir que ele voltasse ao exército, Selene e Hiro investigaram o paradeiro da princesa. Chrome descobriu que Mertofan era quem controlava o rei, que revelou que um monarca tolo como aquele merecia ser um fantoche. Mari também chegou ao local, e o rei, que estava sendo manipulado pelo Lorde Demônio Abaddon, jogou Mertofan contra a parede e revelou que o manipulava todo esse tempo. Plot twist atrás de plot twist. Usando seus poderes, Abaddon converteu Mertofan em seu lacaio. Chrome instruiu Mari a ir atrás do rei, enquanto ele segurava o inimigo. Mari seguiu o rei até a sala do trono e o atacou com uma enxurrada de magias de diferentes elementos. Usando a cobertura de neblina, conseguiu se aproximar e tentou usar a runa de descarte, mas o rei a lançou contra a parede e quebrou seu braço. Ela não podia morrer ainda, pois ainda não havia se desculpado com Lloyd por tratá-lo daquela forma. Quando foi revelado que o Lorde Demônio Abaddon estava por trás de tudo, ela gritou, percebendo que poderia ter pedido a ajuda de Alka, em vez de afastar o Lloyd. Só então foi pernas pra que te quero. Enquanto isso, Lloyd matou um gafanhoto e encontrou Alan escondido, com medo dos monstros. Após incentivá-lo, Alan ganhou coragem e derrotou um monstro. Ao sair, Lloyd viu um enorme círculo mágico no céu feito por Alka. Como o inimigo era um Lorde Demônio, ela lançou meteoros no céu, destruindo todos os monstros em um instante. Isso tudo por ter estragado seu encontro. No castelo, Mertofan se tornava uma ameaça cada vez maior, e Hiro disse a Selene que precisavam encontrar Lloyd de qualquer maneira. Ela insistiu que Mertofan atacasse e sugeriu de forma provocativa que um pouco de nudez seria apreciado. Que isso? Oh, anime de família, calma. Mertofan, pode bater. Senta a porrada nela, Mertofan. Pois o herói sempre aparecia para salvar a heroína quando ela estava em perigo. No entanto, sempre que Mertofan atacava, seu cinto desviava automaticamente todos os golpes. Não pode ser! Se for assim,
Como a situação não estava levando a lugar nenhum, Hiro pediu a Selene que mantivesse Mertof ocupado e saiu à procura de Lloyd, mas ele já havia chegado. Selene imediatamente pulou no homem dos seus sonhos, mas foi ignorada enquanto ele perguntava a Chrome se ele estava bem. Lloyd começou a falar com Mertof, conseguindo trazer de volta ao seu verdadeiro eu, mas sem perceber, acabou zombando dele, dizendo que ele já estava grandinho demais para fazer cosplay e parar de se embriagar com ilusões. Isso fez com que ele voltasse a ser um demônio e atacasse Lloyd, mas levou uma cabeçada que o fez quicar pela sala. Quando Lloyd revidou, Mertof ficou inconsciente devido à força do ataque. Mari chegou ao local e abraçou Lloyd imediatamente, seguida pelo rei, que pensou que ele estava participando de algum tipo de encenação. Aproveitando a confusão, Mari enganou Lloyd, fazendo-o acreditar que seu rosto estava sujo, o induzindo a limpá-lo com a runa de descarte. O rei tentou impedi-lo, mas Lloyd desviou seu ataque com facilidade e fez o Lorde Demônio desaparecer. Mari o abraçou, dessa vez por tê-la salvado, mas Selene imediatamente ordenou que ela se afastasse dele. No dia seguinte, os reparos pelo reino estavam progredindo bem. Lloyd encontrou seu irmão Shoma, que veio entregar algumas mercadorias, mas ele desapareceu instantaneamente quando Alka chegou trazendo uma banana de chocolate. Chrome retornou ao exército e, ao conversar com Colin, perguntou se Mertof era seu interesse romântico. Indignada, ela destruiu sua máquina de fazer bebês e perguntou onde Mertof estava. Chrome explicou que a Academia Real o havia enviado para a vila de Kunlun para realizar trabalho pesado. Durante seu tempo lá, ele lutou contra monstros e, ao terminar, Alka o levou para o campo de trigo que cresciam o ano todo. Foi então que ele percebeu que ela era a pessoa que fornecia trigo gratuitamente à sua aldeia durante a fome. Na casa de Mari, mais tarde, Alka viu Lloyd do jeito que veio ao mundo e ativou seu modo de gravação, mas Mari a jogou no chão, dizendo para ela controlar seus impulsos. Enquanto conversavam, Lloyd apareceu vestindo o uniforme da academia e elas não conseguiram conter sua empolgação. Logo depois, Hiro e Selene chegaram e ele apresentou Alka a elas. Alka revelou que o seu cinto era feito da pele de uma besta divina e era o artefato lendário da vila de Kunlun, projetado para proteger o usuário de qualquer malícia. E quando Alan chegou, Lloyd revelou que só conseguiu entrar na academia graças a ele. Uma noite, Mari e Chrome levaram Lloyd para uma vila onde havia uma espada sagrada que ninguém conseguia remover, pois seu portador teria um poder de dominar o mundo. No entanto, Lloyd a retirou casualmente, e com isso feito, os três retornaram ao reino. Na academia militar, Lloyd liderava uma corrida enquanto todos os outros lutavam para se manter inteiros. Quando voltaram à sala, os alunos estavam tão exaustos que mal conseguiam sentar. Colin então anunciou que selecionaria os alunos para a próxima competição interescolar contra a Academia de Feitiçaria Ryu. Durante o treinamento, ela explicou que havia 3 tipos de magia e pediu aos alunos que praticassem em um manequim. Hiro e Selene impressionam Colin com seu poder mágico, mas quando chegou a de Lloyd, ele errou o alvo e destruiu tudo que estava no caminho de sua explosão. E continuando a prática, ele eventualmente reduziu o manequim a cinzas, levando Colin a dizer que ele não precisava mais praticar. Durante o intervalo, Selene pediu a Colin para ensiná-la a magia de cura. Eu gostaria muito de aprender magia de cura. Mas pra que você precisa? Pra curar as feridas de alguém querido e aprofundar nossos laços. Vamos ultrapassar alguns limites físicos. No entanto, Hiro alertou que a magia de cura era extremamente complexa e perigosa se mal compreendida. Alan, por outro lado, achou que esse deveria ser o primeiro feitiço a ser aprendido, e para provar seu ponto, Selene o empurrou escada abaixo. Imediatamente, as outras garotas correram para ajudá-lo e aproveitar a oportunidade de sua incrível resistência. Mais tarde, na casa de Mari, as irmãs Kinoune, Mina e Pilo fizeram uma visita e mostraram a Mari uma foto de Hiro, perguntando se ela sabia algo sobre ela. Mina então sentiu a presença de um ser extremamente poderoso, e quando Lloyd abriu a porta, Pilo imediatamente o chutou na cabeça e nas costelas. No entanto, isso não teve efeito algum, concluindo que ela apenas tentava matar uma mosca. Lloyd pediu desculpas por atrapalhar. Ao ver as fotos de Hiro, ele mencionou que ela estudava na sua academia. No entanto, Pilo perdeu o interesse e ofereceu a Lloyd a oportunidade de ser sua máquina pessoal de alívio de estresse, caso ele a aceitasse como aprendiz. Toma aqui esse sal grosso! Tira esse lugar!
Na cozinha, enquanto Lloyd preparava o jantar, Alka chegou e transformou Mari em uma borboleta, por levar Lloyd na Vila da Espada Sagrada para se divertir sem ela. À noite, Mari retornou ao normal, mas quando Lloyd viu sua aparência destransformada, simplesmente foi embora sem dizer nada. No dia seguinte, durante o treinamento, Colin revelou que Hiro queria muito vencer a competição, pois odiava a diretora degenerada da academia Ho. No entanto, antes que pudesse continuar, a própria diretora chegou acompanhada de Pillow e Mina. Selene perguntou a Colin quem era ela, e Colin explicou que Ho era sua ex-colega de classe, que havia subido ao topo, eliminando qualquer um que atravessasse seu caminho. Ho ameaçou Hiro, dizendo que se não voltasse para casa, perderia tudo que amava, e que esperaria sua resposta no dia da competição. Quando Lloyd chegou, Pillow também declarou que esperava sua resposta, o que enfureceu Selene ao vê-lo rodeado por outra mulher. Ele percebeu que Hiro estava triste e durante o jantar perguntou a Mari como poderia animar alguém. Ela interpretou sua dúvida como um convite para um encontro e sugeriu que ele saísse com a pessoa. No dia seguinte, Lloyd convidou Hiro para o encontro e durante um passeio... que passeio? Passeio pau. Ele perguntou o que estava acontecendo, pois ela parecia bastante deprimida. Ela conta que cresceu em um orfanato e lá conheceu Ho, que lhe ensinou magia, mas por causa da sua mão esquerda, ela não podia fazer nada para apoiá-la. Um dia, o orfanato trouxe um braço protético mítico para ela e ela ficou feliz, pensando que finalmente seria capaz de fazer algum trabalho. Ho lhe deu esse braço para usar o poder do Mithril e puxar a espada sagrada. Mas como isso a mataria, ela decidiu fugir e depois disso, não conseguiu confiar em mais ninguém. Foi então que Lloyd segurou sua mão e lhe disse que nunca a trairia. Mas Selene apareceu do nada e ficou brava com Hiro por não ter contado isso a ela antes. Durante o treino, uma aluna forte chamada Mikona desafiou Lloyd para um duelo amigável, mas Colin sabia que ela seria morta e Pillow decidiu lutar no lugar dela. Quando o duelo começou, Mikona carregou sua magia ao máximo e finalmente, quando ela estava completamente carregada, ela soltou sobre sua oponente, mas Pillow arremessou até o outro lado da arena, encerrando o duelo. Lloyd tentou ajudá-la, mas ela pensou que ele estava olhando para ela de forma diferente e empurrou sua mão para longe. Ela então visitou Mari para se curar e lutou para manter seus sentimentos por Mari dentro de si. Quando Lloyd chegou, Mikona ficou com ciúmes porque o amor de sua vida morava com aquele magricelo. E então fugiu. Na manhã seguinte era o dia da competição interescolar e o Chrome revelou que o vencedor ganharia a espada sagrada como prêmio. Hiro ficou bravo com Chrome e exigiu que ele explicasse como aquela espada que havia arruinado sua vida chegou ali. Já que o vencedor ganharia aquela espada, Ho decidiu se transformar em uma estudante para poder vencer a competição. E como é uma trapaça por outra, Colin decidiu colocar Lloyd na competição também. Enquanto isso, Mari estava prestes a assistir à competição de Lloyd, mas Alka a impediu. Como ela não podia ir, a amaldiçoou com dor no estômago a cada 10 minutos para que ela não pudesse assistir. Ela então pediu que Mari enviasse desculpas constantemente através do cristal se quisesse que a maldição fosse desfeita. Selene e Pillow subiram ao palco. Subiram ao palco para a primeira batalha da competição. Ela tinha certeza de que seu cinto a protegeria de qualquer ataque, mas o cinto não reagiu e quase foi atingida por um raio. Ela gritou com o cinto dizendo que deveria protegê-la de qualquer maldade, mas Pillow não tinha nenhuma maldade em seu coração e continuou atacando Selene sem parar. Quando Pillow lançou seu ataque final, o cinto finalmente começou a atacar de volta. Após bloquear os ataques, ela conseguiu segurar Pillow com o cinto e estava prestes a jogá-la para fora do palco, mas foi desclassificada porque usar o cinto era contra as regras, e Pillow foi declarada a vencedora. Na próxima luta, Lloyd e Mina subiram ao palco. Quando o duelo começou, Mina cobriu o rosto dele com água, na esperança de sufocá-lo. No entanto, Lloyd casualmente prendeu a respiração por 20 minutos, como se nada tivesse acontecido. Lloyd, me fala uma coisa. Você morreu? Eu tô vivo. Ah, ele tá vivo? Mina então o cercou com um tornado de água, mas Lloyd apenas a empurrou contra a parede com uma forte rajada de vento e foi declarado vencedor.
Era a última batalha, e elas lançaram bolas de fogo uma contra a outra, até que foram atingidas por uma explosão. Já que ela foi quem colocou o braço nela, ela sabia como tirá-lo, o que a deixou indefesa. No entanto, ela deu um soco e explodiu seu braço para causar dano a Hou. Ela colocou uma pedra mágica de cura em seu braço e estava prestes a destruí-la com seu ataque final, mas Hou desmaiou antes que ela pudesse fazer qualquer coisa. À noite, o subordinado de Hou disse a ela que a pessoa responsável por puxar a espada era uma bruxa e pediu para Pilo ir até a casa dela e pegar a espada de volta. Quando Pilo chegou lá, viu Mari implorando para o cristal, e quando ela entrou no banheiro, Pilo pegou a bola de cristal. Lloyd chegou mais tarde e pensou que Mari havia sido sequestrada, já que Pilo havia deixado uma carta dizendo para ele trazer a espada sagrada. Quando Alan chegou para ver o que estava acontecendo, na verdade ele tá com um problema de hemorroida e ele queria saber como curar, Lloyd disse a ele que Mari havia sido sequestrada e ambos foram para o local mencionado na carta. Eles encontraram Pilo e ela imediatamente começou a lutar com Lloyd em um duelo até a morte. Ele continuou bloqueando os ataques dela, mas quando se cansou, pediu para Pilo lhe dizer a localização de Mari caso vencesse. Ele a desafiou a decidir um duelo através de nada mais, nada menos do que uma queda de braço, e seu poder era tão alto que Alan foi levado pela força. Luke, eu sou seu pai. O subordinado de Hou apareceu e começou a atacá-los com bolas de fogo. No entanto, Mina a sufocou, submergindo seu rosto na água, pois estava cansada de ser tratada como uma ferramenta por Hou. Eles viram Lloyd e Pilo lutando no céu. Ele usou o feitiço de vento que os jogou no chão. No final, Lloyd venceu a queda de braço e Pilo lhe pediu em casamento. No entanto, Lloyd só queria saber a localização de Mari e se sentiu um idiota quando percebeu que ela ainda estava em sua casa. Hou ficou brava vendo tudo o que aconteceu, mas Alka chegou através da bola de cristal e explodiu o quarto em que estava. Ela foi jogada na água, mas Alan foi resgatá-la. No dia seguinte, ela foi internada no hospital e começou a refletir sobre o quão mal havia usado Hiro para seu próprio ganho. Apesar de tudo que havia feito com ela, Hiro ainda se importava com a mesma e até descascava maçãs para ela, mas não parou para ouvir o que Hou queria lhe dizer. Com as férias de verão se aproximando, Selene queria passar todo o seu tempo com Lloyd, mas foi forçada a voltar para casa. E se questionou se explodir sua própria casa seria uma opção para poder voltar e ter um encontro com seu amado. E enquanto isso, Lloyd volta para casa. Ao chegar, ele viu Mari e Alka brigando uma com a outra, pois ambas queriam ficar com ele. No entanto, ele disse a elas que estava indo embora para fazer um trabalho de meio período em um grande hotel que Cromwell apresentou. No hotel, o proprietário Kobo estava esperando o trabalhador de meio período e sentiu uma presença mortal se aproximando. E surpreso, descobriu que era Lloyd. Kobo lhe mostrou o hotel e revelou que incidentes estranhos estavam ocorrendo ao redor dele. As pessoas estavam sendo encontradas em um estado deplorável e ele não sabia a causa. Lloyd se ofereceu para ajudá-lo de qualquer maneira e o levou até outra trabalhadora, Kikyo, que adorava relaxar enquanto Kobo não estava olhando. Quando ele ia embora, Kikyo disse a ele para fazer todo o trabalho, mas antes que ela pudesse terminar a frase, Lloyd já havia terminado a limpeza e até limpado o teto. Kobo ficou surpreso com isso e Kikyo perguntou se ele realmente era humano. Quando Lloyd vestiu seu uniforme, Kobo disse que um grande cliente viria amanhã e ele precisaria de sua ajuda para recepcioná-lo, já que o nobre chamado Theo era difícil de lidar. E ele era o pai de Allen, e no dia seguinte agiu como se fosse responsável por todos. No entanto, se interessou por Lloyd, pois ambos compartilhavam amor pela silvicultura. Kikyo visitou o Theo à noite, e ambos pensaram que Kobo era o responsável pelas vítimas de Komos, um chato lord local que queria arranjar um casamento de sua filha com seu filho Alan. Ele estava comprando Trents e fez uma fortuna com eles, então queria usar esse casamento para obter informações sobre seus negócios. E diz a Kikyo que um Trent demoníaco havia sido roubado em um laboratório. De acordo com os cientistas, o Trent fez com que os animais e os humanos se tornassem seus hospedeiros, fortalecendo suas habilidades físicas. Isso fez Kikyo pensar que Lloyd poderia ser um deles. No dia seguinte,
seguinte, enquanto Lloyd cortava vegetais, Kikyo deu a ele um chá de espigas, que, segundo ela, faria com que o Trent demoníaco dentro dele desaparecesse. No entanto, antes que Lloyd pudesse beber, Koba chegou e acabou tomando o chá, dizendo que o gosto era insuportável. Isso fez Koba começar a pensar que talvez Kikyo e Tel estivessem por trás dos ataques. Hiro decidiu usar todo o dinheiro do prêmio da competição para se hospedar no hotel e pediu uma massagem. E ficou surpresa ao ver Lloyd trabalhando lá. E quando ele estava lá, pronto para entregar seu trabalho, ela simplesmente disse que não queria mais. Selene também chegou ao hotel com seu pai mais tarde. Ela deveria ser a única a se casar com Alan, mas tentou escapar dali, dizendo ao pai que já estava prometida a um lorde e não podia aceitar um homem como Alan. No entanto, seu pai a mandou calar a boca. Quando se encontraram com Tel, Selene pensou em matar Alan, mas ficou surpresa ao ver que era Lloyd. Ela imediatamente subiu em cima dele e seu pai achou que ela tinha herdado o desejo por carne de sua mãe. Quando os dois se afastaram, Selene levou Lloyd para uma sala vazia e pediu que ele fizesse coisas que pessoas fazem nesses hotéis. Hiro, no entanto, explicou que não era esse tipo de hotel e perguntou se ela não achava suspeito que Lloyd fosse filho de Tel. Mas ela simplesmente aceitou aquilo como uma bênção do céu e não se importou. É que no dia anterior, Alan foi encontrado inconsciente em um banho. Tel então decidiu fazer de Lloyd seu filho por enquanto, e Koba se perguntou por que Tel usava Lloyd e defendeu o casamento arranjado, prometendo descobrir o que estava acontecendo. Fora do hotel, as meninas e Tel planejavam investigar o que estava ocorrendo. Quando viram Shoma chegando com uma ordem de bombas incendiárias, foram até ele, mas Shoma estava lá com um olhar sombrio no rosto ao ver Selene abraçando Lloyd. Ele começou a falar sobre entrar na academia militar e lhe deu um tapinha de parabéns, dizendo que tinha que ir para o seu próximo trabalho. E antes de sair, pediu que cuidassem da entrega. Durante o resto do dia, Selene tentou se aproximar de Lloyd e enquanto estava em um barco no meio do lago, ela lhe contou sobre o cinto. O cinto fazia parte da coleção de antiguidades de seu pai e depois que se tornou seu, as pessoas começaram a olhar para ela com desgosto. Ela havia treinado sozinha a vida toda para se livrar dele e explicou o quão precioso o cinto era. E Lloyd disse que ele não teria chegado tão longe sem a ajuda dos outros. Kikyo, observando de longe, viu a oportunidade perfeita para se aproximar furtivamente de Lloyd. Quando Selene o deixou sozinho, Kikyo inventou a desculpa para fazer uma massagem nele. Lloyd concordou e Kikyo começou a lubrificar todo o corpo dele. No entanto, ela não conseguiu sentir o Trent demoníaco em lugar algum e pensou que pudesse estar naquele lugar. Exatamente naquele lugar. Você não pensou errado, caro otaquinho. Você não pensou errado. É lá mesmo. É duro, é duro. E quando ela tentou enfiar a mão lá, o detector de luxúria apareceu, impedindo Kikyo de tirar... impedindo que acontecesse. Kikyo, que estava observando de longe, agarrou por trás e a suplexou. O German Suplex. O cinto de Selene a protegeu, mas quando estavam prestes a lutar, Lloyd desviou o golpe de Selene, dizendo que aquilo parecia uma massagem violenta, e ela aproveitou a chance para escapar. Selene sugeriu que tomassem um banho juntos, mas as outras garotas do grupo chegaram uma por uma, interrompendo a situação. Todo o enredo foi coberto pelo cinto. Elas começaram a falar sobre o cultivo ilegal de Trents que ocorria ali, e como isso havia causado tantas vítimas. Alka pensou que aquilo precisava ser resolvido logo, ou o lugar se encheria de monstros. Quando Lloyd se levantou acidentalmente, deu às meninas uma visão indesejada e Pilo jogou Alka na floresta por dar uma olhada em suas partes. Kikyo, que estava observando, viu a secretária de Tel se aproximando, revelando-se a hospedeira do demônio. Ela começou a sugar os fluidos corporais de Kikyo com seus tentáculos, mas Lloyd chegou lá a tempo e pensou que a secretária estivesse fazendo cosplay. Ele gerou vários Trents e atacou a secretária. No hotel, Tel, Koba e o pai de Selene estavam tendo uma reunião. Koba culpou Tel pelos incidentes, dizendo que tudo havia começado após sua primeira visita ao hotel. Depois que Lloyd derrotou os Trents, ele viu o secretário de Tel indo em direção ao hotel. Eita, rimou.
Ele interrompeu a reunião e se revelou como a pessoa que estava colocando as vítimas em coma. O tal secretário atacou, mas as meninas do grupo chegaram para protegê-los. Sua magia não teve efeito, então Pilo expulsou o secretário do hotel. No entanto, o monstro continuou a atacar e Selene estava prestes a ser esmagada pelos escombros. Seu pai a empurrou para fora do caminho, mas acabou sendo enterrado. Ryo acordou Alan e pediu para que ele jogasse as bombas incendiárias. Eles conseguiram salvá-los antes de serem esmagados, e com a ajuda de Mina, que usou o dragão de água para segurar o monstro, e Ryo, que congelou a água, tentaram derrotá-lo. No entanto, o monstro não morreria, a menos que destruíssem seu núcleo. Selene tentou remover os escombros de cima de seu pai e confessou a ele que estava apaixonada por alguém. Enquanto estava prestes a ser esmagada, Lloyd chegou para jogar os escombros no Oblivion e ficou surpreso ao descobrir que o cara que eu esqueci o nome agora era na verdade o monstro. Ele pulou sobre ele e com um único soco agarrou o núcleo do monstro e o esmagou, fazendo-o desaparecer. Shoma, que estava testemunhando a luta à distância, enterrou Alka no chão com feitiço. Alka passou a noite consertando o hotel e no dia seguinte, Koba pediu desculpas a Tyrone por duvidar dele, mas também reconheceu seus próprios erros. Ele então entregou Kikyo para que finalmente pudesse usar a Excalibur adormecida. Selene, por sua vez, recebeu desculpas de seu pai por não tê-la cuidado adequadamente e pediu a Lloyd para cuidar dela. Imediatamente, ele a abraçou e Alka expressou o quão estava cansada depois de consertar o prédio. Então, Lloyd se ofereceu para lhe dar uma massagem e meteu um German Suplex. Shoma trouxe Mikona para o Aiso? É só o nome dele. E disse a ele que alguém havia roubado seu amor e que ela queria poder para se vingar. Ele pediu a Shoma para dar a ela o remédio feito de trance e restos de demônios. Ela bebeu sem hesitar e se transformou em um monstro esquisito e estranho, mas extremamente poderoso. Como sempre, Lloyd preparou o café da manhã para Mari e ela pediu a ele para alimentá-la com a mão. No entanto, Selene colocou o cinto na cara dela em vez da comida. As meninas estavam lá para pegar Lloyd, pois o governo havia ordenado que os cadetes cuidassem de uma cobra gigante em uma masmorra. Quando foram encontrar o rei para se informar sobre a missão, ele se revelou ser o rei mais idiota e paspalho do planeta. Pense num bicho burro. Enquanto estavam na masmorra, Alan ficou do lado de fora como guarda, sendo zombado pelas meninas por ser um covarde. Mari, andando pela cidade, foi puxada à força por Alka para lhe mostrar o caminho da masmorra. Lloyd foi na frente, mas Selene e Pilo estavam mais preocupadas se Ryo gostava dele. De repente, ouviram um barulho alto, mas era apenas Alka e Mari que haviam caído na masmorra. Mari tropeçou em uma sala cheia de raízes de Trent e viu Mikona no meio dela com um parasita de Trent dentro de si. Mikona revelou estar esperando para se vingar de quem tirou seu amor dela e revelou que esse alguém era Lloyd. No entanto, ela não podia dizer a Mari que a amava. Mikona então agarrou Mari com cipós e usou tentáculos para que Lloyd viesse salvá-la. Ela parecia gostar de cada momento, mas Lloyd chegou para resgatar Mari e a luta entre eles começou. Mikona atacava com videiras, mas Lloyd desvia de todas as tentativas. A luta se intensifica e Mikona usou sua velocidade para aumentar os ataques contra Lloyd, ocupando por arruinar sua vida. As meninas ouviram o barulho da luta e correram para a sala. Mikona aproveitou a chance para atacar as meninas, mas Lloyd colocou seu corpo em risco para proteger as garotas. Ela disse que ter amigos é só uma distração, mas Lloyd refuta, dizendo que só conseguiu seguir em frente graças ao apoio deles, afinal, eles eram tudo para ele. Após o choque, o tremor de seus ataques fez toda a masmorra desmoronar, e ambos começaram a cair mais fundo. Mikona jogou Lloyd no chão e usou sua enorme videira para atacá-lo. Ele usou isso a seu favor, como se fosse uma coleira, e a arremessou para o céu. Depois da luta, as meninas foram verificar Lloyd, mas foram interrompidas por uma cobra gigante chamada Vitra, que também estava assistindo a batalha. Vitra começou a elogiar Lloyd, dizendo o quanto ele havia crescido e revelado que era a besta guardiã de Kunlun, responsável por manter os poderes de Alka. Ela o trancou por algum motivo e começou a reclamar dele enquanto tratava mal. Até usou sua pele para fazer um cinto que agora pertence a Selene. O Aiso entrou na sala e Lloyd percebeu
percebeu que ele era uma pessoa má. Alka chegou logo depois e ela e Waiso se conheciam há muito tempo. E com Vitra distraído, o Mineiri a eliminou, o que fez com que o selo de Kunlun se enfraquecesse e Alka perdesse seus poderes. No entanto, ela conseguiu chutá-lo contra a parede, isso porque Vitra transferiu sua consciência para o cinto antes de ser golpeada. Muito gênia essa cobra. Waiso revelou que queria desvendar Kunlun e a última masmorra que ainda existia. Alan tentou se aproximar do grupo, mas muitos barulhos vinham de dentro da masmorra. Outros guardas ao redor dele pensaram que ele estava fazendo a masmorra desmoronar com seus poderes magníficos. Eles pensaram, meu Deus, esse cara é foda! Mas ele não é tão foda, ele é só um cagão. Olhem pra ele, olhem esse cara. O rosto dessa criatura, ele é claramente o homem mais forte da Terra. All Might. Antes que fossem esmagados, Alka teletransportou todos para fora usando sua bola de cristal. E no dia seguinte, Alan foi recompensado com tudo que ele queria, pois o rei, como todos pensavam, era o único que fazia todo o trabalho. Na casa de Marin, Alka prendeu Selene em uma bolsa, dizendo que todos eles iriam para Kunlun. E quem sabe, consertar o Vitra. E como o Cinta estava preso a ela, ela tem que ir de todo jeito. Todos partiram para a vila de Kunlun, e as meninas estavam empolgadas para ir até lá, mas cada uma com seu próprio motivo. A p*** de Lloyd. Eles alcançaram um selo depois de algum tempo e Alka ordenou que a anã do Reino Unido que aparecesse. Ela empurrou todos através do teletransportador e todos chegaram à vila de Kunlun. Ao contrário do que imaginavam, Kunlun era normal como qualquer outra vila, mas ao chegar na cidade, seus corpos tremeram ao sentir a imensa energia vinda de todos os lados. Viram aldeões desumanos pulando e ficaram chocadas quando uma velha senhora jogou uma carta na montanha, só para mandar uma mensagem para alguém. Um velho entrou em um canhão e pediu para que a senhora Lomo dispará-lo em direção à montanha. Todos ficaram chocados, perguntando-se se essas pessoas eram mesmo humanas, mas Lloyd explicou que era apenas o jeito de como viajavam por ali. Um velho chamado Pete chegou ao local deles com uma piranha enorme, e ele era o inventor do estilo de luta que Pilo usa, porém sua alma deixou o corpo ao perceber que tudo aquilo era apenas uma rotina matinal de alongamentos para os moradores. Eles até se ofereceram para carregar a piranha para ele, e Hiro mal conseguia levantá-la. Eles chegaram à mansão de Alka e Colin perguntou onde Mertulf estavam. Ela disse que ele estava nos campos de trigo. Colin e Chrome correram até lá e viram Mertulf trabalhando no campo e por algum motivo quase sem roupas. Ele havia adotado a vida de agricultura e Colin se sentiu estranha ao vê-lo basicamente nu, sentado ao lado dela. Ele achou que ela queria usar o banheiro e disse para ir ao campo fertilizar a terra e acabou levando o soco. E ela se perguntou por que tinha se apaixonado por um cara como ele. Selene viu Lloyd como um grupo de pessoas e achou que eram membros de sua família, então entregou a todos os formulários de casamento dela com Lloyd, mas seus esforços foram interrompidos por um enorme dragão. Hiro saiu para enfrentá-lo, mas não conseguiu fazer nada e correu para salvar a própria vida. No entanto, algumas crianças transformaram os formulários em aviões de papel e um deles fez o dragão fugir, até cortando seu chifre. À noite, todos se sentaram à mesa para jantar, onde foi revelado que a comida era feita de monstros. Antes de irem embora, os moradores perguntaram a Lloyd qual das garotas era sua namorada, e ele respondeu que ficaria com todas ao mesmo tempo. É um garanhão! Pra cima deles, meu garoto! Delas, meu garoto! Pra cima delas, meu garoto! Meu camisa 10 nunca vai ser um camisa 10, desculpa, você nunca vai ser um camisa 10. Uma senhora disse que Hiro era a melhor escolha para ele, e ponto final. Outra achava que Pilo era a mais adequada, mas Selene e Alka não gostaram nada disso, pois também queriam um pedaço de Lloyd. O cara é requisitado, meu menino é requisitado, misericórdia, meu menino nada, sai daqui. É louco, não compensa. Mais tarde, todos foram dormir. Selene e Pilo zombaram de Hiro por receber um vestido caro e um pano de cobertura, fruto da conspiração dos aldeões. Ela se despiu para preservar as roupas, mas Lloyd chegou e acabou vendo que não deveria, e Pilo chutou em direção à montanha.
Enquanto isso, Mertofa se desculpava com Mari por tudo que havia feito e ela perguntou sobre a pessoa que o manipulou. Ele então contou tudo e as informações sugeriram que era o Soul. No dia seguinte, todos acordaram cedo para consertar Vitra. Ele ficou bravo com Alka porque ela não ligava para nada. Por fim, chegaram à última masmorra e Hiro achou que haveriam grandes tesouros, mas Alka explicou que só haviam lordes demônios ali. Yagi revelou que todas as outras masmorras eram apenas iscas criadas pelos anões para esconder a verdadeira. Os poderes de Alka estavam fora de controle devido ao estado atual de Vitra. Se inserissem a chave na masmorra agora, todos os lordes demônios seriam libertados. Hiro perguntou sobre a chave e Yagi revelou que era a espada sagrada guardada no tesouro do castelo. Ele então pegou o cinto, cozinhou como uma carne de porco e transformou Vitra em uma esfera selada temporariamente. Alka perdeu a maioria de seus poderes e agora era apenas uma criança normal. Lembrando de toda a tortura que aquela bruxa as fez passar, todas começaram a provocá-la e Yagi recomendou que tirassem suas queixas do passado ali mesmo. Mas o olhar assustador de Alka foi o suficiente para manter Mari à distância. Era hora de todos deixarem Kulum. Yagi levou Alka embora, dizendo que precisava contar algo em segredo, mas acabou aprendendo em um poço e revelou que estava trabalhando com Shoma e Soul para desbloquear a última masmorra e reconstruir o mundo. Ao retornar, disse que Alka estava apenas reunindo algumas coisas. Lloyd também precisava fazer algo, então todos foram embora. Quando ele chegou e perguntou por Alka, disseram que ela podia ter desmaiado em algum lugar. Lloyd foi Lloyd foi procurá-la imediatamente. Yagi então seguiu todos e encontrou Mertofa. O susto foi grande, mas ele estava apenas colhendo vegetais. Yagi disse que tinha fechado o portão por um dia para descansar sem Alka por perto. As garotas ficaram tristes, pois teriam que viver sem Lloyd por um dia inteiro. Colinha então saiu com Mertofa para um momento a sós e tudo seguia conforme o plano de Yagi. Hiro vendeu o vestido e ganhou muito dinheiro com isso, mas vender o pano seria mais difícil. Hiro contou a Mina sobre sua experiência em Kulum e juntas foram encontrar Hao, né? Hao, o nome da Hao Qin Shi Huang, o imperador da China, que havia terminado seu livro sobre como eliminar um rival no trabalho. Elas perguntaram sobre quem havia dito para pegar a espada sagrada, mas a memória de Hao estava confusa. Uma frase que ela disse fez Mina perceber que era Soul e que havia uma criança com ele parecida com a descrição de Yagi, e isso deu a ela um mau pressentimento. Elas então foram até a arena, onde haveria uma luta de exibição entre Alan e o guerreiro do Império Ghoul. Lá, viram Shoma e Soul ao lado do rei. As garotas estranharam e foram até ele, pedindo que cancelasse a luta, pois o reino estava em perigo. O rei perguntou a Chrome se podia confiar nelas, e ao saber que eram amigas de Mari, ele concordou imediatamente, levando Hiro com ele para discutir a situação em particular. Enquanto isso, Lloyd encontrou Alka, que estava presa no poço. Ele percebeu que aquele era o mesmo buraco onde já havia sido preso antes. Alka o abraçou e jurou que não deixaria que os culpados destruíssem o mundo. Enquanto cavalgava em Lloyd, contou tudo a ele e ele prometeu fazer a coisa certa. De volta à aldeia, os velhos usaram seus poderes mágicos para lançar Lloyd em direção ao reino de Yami. Ele então usou sua própria magia para viajar ainda mais rápido. No dia seguinte, a luta de exibição começou, mas o oponente de Alan foi revelado sendo Zou, que ainda estava infestada com o parasita Trent. Sendo o rei do Império, Soul sugeriu ao rei Ami que fornecesse uma aliança entre os dois reinos e assumissem o controle do mundo inteiro, combinando seu conhecimento e riqueza. Alan estava sendo espancada até virar polpa e Chrome estava prestes a dizer algo a Izumi, mas ficou assustado com a aura insanamente poderosa de Shoma. Ami respondeu a Soul, dizendo que ele havia causado muita dor ao reino quando foi dominado por um demônio, mas agora havia jurado nunca mais permitir que o mal acontecesse ao seu povo e à sua residência. Ao ouvir isso, Soul sinalizou para Yagi, mas as garotas a cercaram, revelando que já sabiam de seus planos. Ela então usou bolas mágicas para invocar um exército de monstros gafanhotos. Soul alertou Ami para agir rápido se quisesse proteger
proteger a todos. A multidão foi substituída por soldados e aventureiros. Mertofa se despia sem nenhum motivo específico e começou a lutar contra Shoma. Ele disse que estava entediado com o mundo, mas não queria que Lloyd sentisse o mesmo, e fez o melhor que pôde para garantir que Lloyd conseguisse tudo o que desejava, colocando o mundo em uma situação perigosa, só para que ele pudesse ser o herói. Ele então devorou Mertofa e foi embora. Enquanto todos lutavam contra os monstros, Mikona chegou e os atacou. Conseguiram tirar Mari do perigo, mas ela foi perseguida por Mikona, que, em vez de atacá-la, apenas esfregava as mãos no rosto dela repetidamente. Misericórdia perturbada do caralho. Azami estava sendo perseguido por Soul, que queria a espada sagrada, mas Alan apareceu por trás e cortou seu braço. No entanto, Soul apenas o reconectou e disse a todos que era feito de runas. Há muito tempo, quando o mundo estava em caos, Alka o criou com runas como um farol de esperança para salvar a humanidade. Ele deveria desaparecer quando o mundo fosse salvo, mas não conseguiu. Continuou a viver preso ao conceito de ser um herói. Agora queria matar Alka e transformar Lloyd no novo herói para que pudesse finalmente desaparecer desse mundo. Um vilão que só quer morrer. Pô, eu já vi isso em algum outro anime, onde o vilão, tipo, ele quer realmente morrer, tipo, ele faz atrocidades pra morrer, mas eu não consigo lembrar qual é. Se você lembra desse anime, deixa aí nos comentários e me avisa qual é o nome desse anime, porque eu realmente não lembro. E se for um anime legal, posso trazer aqui um videozinho, né? Porra, dar uma sacaneada nesse anime, uma resumida legal, beleza? Deixa aí nos comentários, pô, vai ajudar bastante. Se quiser também, né? E se não quiser, vá se fuder, né? Deixa o comentário, cara. Enquanto a batalha seguia, Lloyd fez sua entrada heróica e todos ficaram felizes em vê-lo de volta. Mas a única coisa que o preocupava era o fato de não ter visto Alan lutar. Ele disse a Yug para parar de ser uma pessoa horrível, e Yug se perguntou quão ingênuo e burro alguém poderia ser. Mas quando as garotas disseram que Yug havia invocado todos aqueles monstros, Lloyd matou o gafanhoto que ela montava, e ela usou seu pirulito para invocar um enorme monstro golem. O golem usava Mikona como fonte de vida e atacou Lloyd, que bloqueou seu soco com as próprias mãos. Alguém se perguntou se ele era forte o suficiente para derrotar o monstro, e Lloyd lançou o monstro no ar, mas ele voltou e teve seu braço destruído, o regenerando instantaneamente. Lloyd então cortou todo o corpo do golem, mas o monstro continuava se regenerando com a energia de Mikona. Ele então quase transformou Lloyd em cinzas com um raio de luz, mas ele saltou no ar para atacar. O monstro jogou contra a parede e continuou batendo nele sem parar. Mari percebeu que precisavam, de alguma forma, fazer Mikona voltar a si. Enquanto o monstro tratava Lloyd como uma barata, Mertofa então interrompeu o ataque e tentava lembrar Mikona o que significava ser o herói, dizendo-lhe que ainda tinha sonhos para realizar. Hiro gritou para todos, mas não houve reação. Mertofa continuou lutando contra o monstro incansavelmente. Lloyd então teve coragem de se levantar e lembrou do seu sonho de sorrir para as pessoas próximas como um verdadeiro herói. Hiro subornou Mikona com as roupas feitas com a armadura de trama de Mari, e ela imediatamente se libertou do monstro, agarrando tecido para esfregar no rosto como uma degenerada. Ela é escrota, não, ela é escrota, pô, ela é muito escrota. Selin conseguiu roubar a bola que continha Vitra de Yug e a transformou de volta no cinto, irritando constantemente com sua voz horrível. Lloyd girou o monstro para lançá-lo no ar e usou magia de vento para eliminá-lo de vez. Shoma e Soul estavam gravando Lloyd durante a luta, o primeiro passo para capturar perfeitamente a imagem do novo herói daquele mundo. Yug percebeu que a única razão pela qual o ajudaram era para tornar Lloyd um herói. Como Vitra havia retornado, Alka recuperou seus poderes e destruiu todos os monstros da arena. Quando estavam prestes a acabar com Yug, Shoma os salvou e os três fugiram, com as imagens heróicas de Lloyd em mãos para editar depois. Tudo é uma grande edição de vídeo, né? Igual eu editando esse vídeo agora. Sendo assim, o reino agora estava são e salvo, pelo menos por enquanto, e todos se reuniram para aproveitar o almoço na casa de Mari. E aí, amigos, me contem o que acharam dessa história. Gostaram de acompanhar essa trajetória de aventura do nosso querido Lloyd Belladonna? O nome dele é bonito, né, velho? Porra, que nome legal.
Eu particularmente rachei o bico assistindo, gravando, editando. Porra, que é engraçado. É esquisito, é estranhamente esquisito. Porra, eu perdi muitos pontos de sanidade assistindo essa porra. Mas é divertido, é divertido. Bom, amigos, é isso. Eu espero que pelo menos com essa história eu tenha conseguido tirar uma risada de vocês em algum momento. Até porque se não for pra isso eu nem gravo. Eu não quero falar muito porque senão eu vou ficar sentimental, né? Ficar sentimental rola lágrimas, né? E eu não tô afim de chorar porque eu sou um macho alfa, né? Homem não chora, né? Homem não chora, tá ligado? Homem não chora. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham dado uma risada, que vocês tenham gostado. Batam a meta aí de, sei lá, 3 likes. 3 likes é muita coisa. Porra, tá foda, eu tô passando fome. Vocês não estão entendendo. Eu tô comendo pão com rato. Vocês sabiam que rato tem gosto de frango? Meu Deus! Mas é isso. Vejo vocês no próximo vídeo, que talvez, só talvez, eu tô pensando muito em trazer um manhwazinho, tá? Contar a história de um manhwazinho, sei lá. Tá variada, né? Enfim, é isso. Tchau!